continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. Por enquanto, 49 vitórias, 100 empates, 100 derrotas e zelosos 781 de rating. Antes de começar o jogo, não esquece daquele like no vídeo, se você estiver gostando, é claro, e considere também se inscrever no canal. Vamos lá. Tem muita gente que vê todos os vídeos aqui e não se inscreve. Vai entender. Desafio lançado, vamos jogar com um adversário da Grécia. Jogou H3. Abertura Clemens, tem nome isso aqui também. Vou jogar E5, dominando o centro. E ele jogou cavalo F3. Eu vou jogar E4 ameaçando o cavalo dele. Vou ver pra onde ele vai com esse cavalo. H3, hein? Será que é cavalo H2 a ideia? Cavalo G1 o cara jogou. Eu vou seguir jogando normal. Vou dominar o centro com D5. D3. Hum, eu não queria... Vou jogar bispo D6 aqui pra não trocar as damas, tá? Deixar meu bispo jogando. Vou tentar jogar dama E7 porque eu já sinto o rei dele meio suspeito aqui. Tá, jogou E3. Vou fazer cavalo F6 aqui, desenvolvendo. E repara que como ele não tem essa casa de desenvolvimento, eu tenho já um espaço bom aqui na ala do rei. Eu já tenho ideias de dama E7 e dama E5 ameaçando mate. Quando ele rocar, né? É uma ideia bem natural essa. Jogou bispo B5, cheque o cara. Eu vou jogar C6 mesmo. Ganhando um tempo. E vou fazer dama E7 já, imediato. E vou preparar o roque e vou tentar jogar assim. Cavalo D7, cavalo E5, né? Ou tem ideia do dama E5 também. Jogou cavalo C3, vou fazer o roque. Tudo controlado aqui por enquanto. Tudo defendido. Jogou o cavalo E2. É, eu não vou jogar bispo P6 aqui porque eu ajudo ele a trocar uma peça, né? O cavalo D7 parece bem chato pra ele. E agora eu vou botar o cavalinho E5. Já tinha umas ideias de jogar B5 aqui. Então ele joga roque agora. Se eu jogar o dama E5, ele agora tem cavalo G3. E depois ele pode tirar a torre e voltar o cavalo para F1, né? Então eu vou jogar cavalo E5 natural mesmo. Ameaçando o bispo. O cara tá jogando bem razoável. Tirando os dois primeiros lances absurdos, né? O H3 e o cavalo F3, cavalo G1. Pois é, agora a gente tem uma posição típica de ataque na ala do rei. Bispo H3 tem cara que ganha, cavalo F3 tem cara que ganha, porque eu tenho várias peças apontando ali pro rei. Repara que eu tenho o bispo aqui, tem esse peão. É, mas tem que calcular um pouco agora, né? Cavalo F3, toma, toma. Cavalo G3, não parece tão claro ainda, né? Bispo H3, peão toma. Cavalo F3, cheque. Rei G2. É, parece bom, mas ele sobrevive ainda, né? Eu vou adicionar um torre D8 aqui, que é um lance bem legal. Que eu ameaço um descoberto aqui já. E se ele jogar dama E1, aí sim eu tenho bispo H3 e cavalo F3. Então vamos colocar mais uma peça aqui no ataque. E dama é um lance muito desagradável para ele fazer, né? Vamos ver se ele vai tentar fazer uma coisa diferente aqui. O ideal seria trazer essa torre pra cá, né? Mas tudo bem. Precisa jogar do bispo F5, talvez torre D8. Mas tentei acelerar o ataque de uma vez. Eu não sei exatamente o que eu tô ameaçando, tá? Pra falar a verdade. Porque cavalo F3 toma. Se eu entregar três peças pra ganhar a dama, eu não sei se é bom negócio pra mim, não, né? Eu teria entregado o cavalo, o bispo e a torre pra ganhar a dama dele.
Bom, ele tá pensando. Bom, alguma coisa eu tô ameaçando, né? Em último caso, o bispo C7 aqui. E aí sim eu vou meio que obrigar ele a jogar dama E1, né? Ele tá com a conexão ruim desde que começou o jogo, né? Meu adversário aqui. Eu quero muito fazer bispo H3, cavalo F3, dama E5. Mas ainda não tá com cara de mate, né? Ah, cavalo G3 ele pode ter, talvez, né? Eu tinha que ter jogado bispo F5, era mais simples, né? E torre D8. É, ele jogou, pois é. Ele tá ameaçando esse, né? Ah, mas agora cavalo F3 cheque deve ganhar, né? Pensando bem. Cavalo F3 cheque, sacrificando, peão toma. E aí bispo captura G3, né? Porque eu não tô entregando tanta peça aí pra ganhar a dama dele. Em último caso esse, mas vamos jogar cavalo F3 cheque. Estou sacrificando o cavalo, né? Ele jogou cavalo G3 no lance 13, eu dei cavalo F3 cheque. Ele vai ter que tomar. Aí eu jogo bispo captura G3. E ele vai jogar dama E2. Vai ameaçar a dama dele. Eu não tô... Ah, bom, ele tomou muito rápido, né? Agora sim, eu tomo em D1. E eu entreguei só torre e peça pela dama, né? Então eu tô com vantagem material e o rei dele segue esquisito, né? Segue bem esquisito. Torre por D1. Não joga bispo H3 direto. Podia tomar em F3 também, mas eu quero já conectar minha torre pro jogo. E aqui teremos uma vitória em poucos lances, né? Cavalo E4 ele vai levar mate ainda agora, né? Toma. Repara que ele tem aqui. Assim, meu rei tá preso em G8, mas eu tenho a torre defendendo. Então eu não preciso entrar em pânico e dar o arzinho pro rei agora, né? Quando ele tomar aqui, eu vou tomar de dama. Ele vai ter torre D2 única aqui. Repara que não tem mate, é importante sempre conferir isso. E torre D8, torre D2, o que eu vou fazer? Ainda não é mate, né? Pensando bem. Jogou esse. Eu vou jogar cheque. Fazer o rei dele passear um pouco, né? E agora bispo G4, acho que é o mais preciso. Eu ameaço mate, ele vai jogar torre D2 e aí mate aqui. Ele tira a casa de escape do rei, né? Ele vai jogar torre D2, tenho certeza absoluta aqui. Se não, me chamo Francisco Roberto. Se ele não jogar torre D2. Que o único lance que defende o mate é bispo C4, que é um lance bem esquisito, né? Porque ele estaria largando a torre também. Abandonou. Tá bom. Bom, como ele não jogou nada, então não vale. Eu não preciso mudar meu nome. Vamos jogar mais uma. Amigão dos Estados Unidos aqui, 791 de hate. Vou jogar. Ele jogou peão dama. Vou jogar cavalo F6. Então temos D4, cavalo F6. Ele jogou o sistema London. E no meu curso da Grunfeld vai ter planos para enfrentar o sistema London, obviamente, né? Minha sugestão é jogar D5, fugindo do espírito da Grunfeld com G6, tá? Mas o D5 aqui é o lance que eu gosto. Jogou o cavalo C3. E aqui minha sugestão acho que era jogar C5 mesmo. Ele tá jogando a London Jobava, famosa London Jobava aqui. Que é o sistema London com cavalo em C3, né? Que é uma linha mais moderna. Se cavalo B5, eu dou cheque, ele vai ter que voltar. E contra E3. É. Essa ideia é muito comum, né? O cavalo B5, que ele ameaça o duplo, só que agora ele leva cheque, né? Esse que é o problema. O cavalo tá desprotegido. Se ele jogar esse, ele perde o cavalo, né? Perdeu dois tempos aqui, né? E agora eu já posso fazer cavalo C6, né? Tem problemas aqui. Poderia ter tomado, pensando bem. Dama D3. E agora perdeu uma peça, né? Simplesmente C pro D4 aqui.
E desandou. Então, aquela coisa, né? Você estuda umas ideias que nem esse cara deve ter estudado em algum vídeo, você fica vidrado no cavalo B5 e você esquece de calcular às vezes, né? Ele não pode fazer cavalo B5 quando o peão tá em E2 ainda, né? Porque tem o cheque. Então, você conhecer um pouco de abertura é legal, mas às vezes faz você apagar seu cérebro, né? Desligar seu cérebro por uns lances. Ele jamais teria jogado cavalo B5, eu acho. Se não fosse uma ideia de abertura. E agora ele não tem lance, né? Porque esse B4 eu tomo. Bom, posso tomar de cavalo também. Ah, daí dá uma B5, enfim. Mas se dá uma B5, eu tomo cavalo direto em C3. Se ele tomar, eu tomo em A5 aqui. E eu vou tomar em C3, vou jogar E5. Jogou G3. Vou tomar em C3, vai. Sem maiores enrolações. Tomou de B. Não quer trocar as damas. Já posso fazer E5, né? Domina no C, eu vou jogar E5, vai. E eu quero fazer bispo F5 aqui, às vezes, sacrificando meu bispo pra tomar em C3. Então, agora, esse aqui parece legal, o sacrifício de bispo. Se ele tomar, é cheque, depois toma com cheque a torre de novo, né? Quase mate, inclusive. Ele vai ter que fazer um lance bem passivo aqui, mas vai cair a casa já. Vai cair totalmente a casa. Então, qual que é a minha dica aqui? Evita de jogar aberturas muito criativas, muito diferentes, né? Qual que é a minha sugestão de repertório? Defesa Petrov, que é uma defesa sólida, firme, tranquila, você desenvolve as peças. Defesa Grunfeld, que ela é um pouquinho difícil de jogar às vezes, mas você desenvolve suas peças também. Mas assim, não inventa de jogar isso, sabe? Você tá jogando umas coisas que você não tá nem desenvolvendo lá do rei, né? O cavalo C3 aqui. Todos os meus cursos são aberturas mais naturais, né? Abertura, o gambito da dama, né? O sistema London também. Só que eu não recomendo jogar com cavalo C3, né? O sistema London. Então, quanto mais sofisticada a abertura que você joga, mais difícil é de você se virar depois. Eu jogo a cavalo E4 aqui, ameaça na dama e ameaça no bispo e de olho em C3 também. É a mesma coisa de você jogar, por exemplo, até o Gambito do Rei, que é interessante, né? Não é ruim nem nada, mas é um tipo de posição que você pode ficar mal se você não tomar cuidado, né? Jogou dama E3 e agora tá difícil de escolher até. Eu vou jogar bispo C5 desenvolvendo mais uma peça aqui. E acho que teremos o abandono aqui. O cara vai entrar em pânico aqui porque tá muita ameaça, né? Dama F3 e agora finalmente eu vou capturar aqui. E quando ele pegar meu bispo, eu vou jogar dama pro C3 cheque. E segue caindo aí a torre, né? Então, todo o esforço que ele fez aqui foi em vão, né? Ele queria evitar o dama C3. Ele viu, né, que ele não podia tomar meu bispo antes. E agora ele toma por falta de opção. E agora teremos abandono, eu acho. Rei D1. Lá. Ah, vai ser mate aqui, né? Cadê o mate? Bispo B4, né? Vai ser mate. Cavalo E4 é quase mate, ele tem que entregar a dama. Mas esse acho que é mate bem rápido também. Se rei E3, dama D4. Esse C3, checkmate em 2, tá bom. Mesma coisa, defesa escandinava. Dá pra jogar? Claro que dá pra jogar, mas você se coloca numa situação meio difícil já, né? Tenta jogar as aberturas mais simples, tranquilas, focadas no desenvolvimento das peças. Quanto mais moderna, assim, não sei nem se moderna é a palavra, quanto mais sofisticadas as aberturas que você joga, mais originais, mais cheias de ideias diferentes, mais difícil é de você se virar depois, né? E aqui é mate, né? É uma D4. Porque não tem essa casa aqui. O cara quer jogar mais uma, amigão. Não vai rolar, infelizmente. Vou fazer a revisão da partida. Eu fiz 93,1. O cara fez 64,7. Teve dois excelentes, um erro pra mim, um erro pra ele.
Então ele fez D4 aqui. E eu fiz cavalo F6, né? Ele jogou o sistema London, D5. E se ele jogar o sistema London tradicional, que eu ensino no meu curso, E3, tá beleza, né? E3, C3, desenvolve as peças rápido aqui. Mas esse cavalo C3, como eu já falei em outros vídeos, é uma abertura boa. Mas é uma abertura que eu já sinto que é um pouco avançada aqui, pra jogar nesse nível. Bom, joguei C5 direto. A minha ideia é que se jogar E3, eu vou tomar em D4. E aí, quando eu tomar aqui, eu jogo A6. Eu acho que essa linha eu até já joguei alguma vez aqui. Vai ser minha recomendação, que eu evito o cavalo B5, que agora começa a ser uma ideia, né? Porque o bispo tá em F1. E vou jogar cavalo C6, tirar meu bispo e jogar E6. Parece. O que que isso aqui parece? Você consegue reconhecer? Não, parece uma Caro-Kann isso aqui, né? É uma estrutura de Caro-Kann e tem um cavalo em C3 esquisito, né? Era pro peão, tem C3. Então o cara vai jogar esse, eu jogo esse. E aqui eu desenvolvo de um jeito muito harmônico, né? Roque, E6 e bispo D6 depois. E repara que o cavalo não tá legal aqui. Eu posso começar a ameaçar esse peão de repente, né? O peão tinha que estar em C3, né? Pra deixar bem organizada a estrutura. Ele fez cavalo B5 direto, mas aí eu tenho cheque, o cavalo tá solto, né? Ele não consegue jogar C3. Ele tinha que ter deixado o cavalo defendido aqui primeiro. Jogou cavalo C3, eu fiz cavalo C6. Ah, essa foi a crítica. É que eu achei que ele não ficava tão mal. Eu pensei, toma, toma, cavalo C6, dama 4, eu achei. Mas pelo jeito tá muito ruim, né? Troca, troca e E5, né? Claro. É um final muito errado pra ele. Né? Bispo F5 tá saindo, torre C8. Cavalo tá mal colocado também. Bom, cavalo C6 tá razoável também. Ele jogou dama D3, um lance bem ruim. É, aqui eu nem me dei conta, né? Mas talvez o dama D3. Da onde que ele tirou o dama D3? Ele jogou super rápido o dama D3, né? Será que é uma ideia pra fazer rock grande assim? Só que você não pode fazer uma ideia assim que você tem na mente sem calcular nada, né? Eu tô ameaçando o seu peão aqui, central, né? Tem que fazer o quê? Ou cavalo F3 ou E3 aqui, urgente. Né? Tomar não funciona porque eu jogo D4 e ganho o cavalo. Dama D3 eu tomei. G3 eu tomei. E agora é muita iniciativa, né? Jogo E5. Bispo F5, bem legal, né? Porque se ele tomar aqui, eu tomo em C3, toma 1. Então bispo F5, ele jogou dama D2, aí cavalo E4. E cada lance é uma iniciativa a mais aqui na posição, né? Dama E3. Já podia tomar aqui, já podia jogar esse. Eu joguei bispo C5, que não pode ser ruim também. Dama F3, eu tomo em G5. E todas as peças estão em jogo. Ele finalmente toma em F5 para escapar com a dama. Mas agora dama C3 é mate em 4, né? Dama 1, rei D2, cheque. E dama D4 mate. Então a abertura que ele jogou não é ruim, nem nada, tá? O problema é que já coloca o cara numa situação um pouquinho mais delicada às vezes, né? E na hora que ele faz o cavalo B5, ele já está perdido, no lance 4, né? E isso ele tá jogando uma linha que ele deve ter visto em algum vídeo, né? Essa teoria da London Jobava aqui. Talvez o Naroditsky, né? Que o Naroditsky tem muita audiência e ele é um cara que já tem curso sobre isso, né? Ele joga bastante nas partidas dele. Mas é uma ideia mais sofisticada, né? Porque partindo de um conceito básico, o que eu falo muito pra você, se o cavalo não fica bem nessa posição aqui na frente do peão, né? Você inutiliza seu peão, você não consegue nem jogar C4 nem C3. Por isso que o cavalo aqui, ele, do ponto de vista estratégico, para dar aquele soninho legal, esse conceito, né? O cavalo não fica bem em C3. Mas foi descoberto com o tempo que esse lance é bom sim para as brancas, é interessante para as brancas, mas você tem que saber jogar. E de novo, é uma linha que posicionalmente não é tão natural. Por isso que eu não gosto dessas sugestões para jogar de brancas. Então fechamos quase com 800 de rating, 797 por enquanto. E eu vou abrir a outra partida aqui. Vamos rodar a revisão aqui na primeira partida. 93,7 aqui. Para mim, ele fez 73,5. Teve um brilhante, teve dois excelentes. E o cara teve três imprecisões e um erro.
Brilhante, é? Bom, H3, isso eu não consigo entender. O cara jogou bem razoável depois, mas por que começar com H3? Por quê? Ah, vamos fazer aquela pesquisa, né? Vamos dar uma olhada no perfil do cara, quando acabar aqui essa análise. Pra ver se ele faz H3. H3 é totalmente desconexo H3 e cavalo F3, né? Até G4, que é um lance 10 vezes pior, faria mais sentido pra mim, porque pelo menos o cara tem um objetivo no H3, né? H3 e cavalo F3 é palhaçada, né? Aí ele voltou e eu tentei jogar de maneira natural aqui. Ele joga D3, tentando já trocar as damas. Joguei bispo D6. Tomou, tomou. E3, cavalo F6, cheque, C6, dama E7 e aí roque, né? Cavalo G2 e cavalo BD7. Repara como ele jogou certinho esse cara, né? Claro que a posição já tá ruim por outros motivos. Mas assim, desenvolveu as peças e tudo mais. Só que por que ele fez isso, né? O H3? Deixa eu entender. Fiz o cavalo E5 aqui. Bispo B3. E agora dá pra perceber, né? Como fica boa essa casa aqui, né? Então eu já tinha a opção de dama E5. Mas aí acho que cavalo G3 ele faz, né? Eu fiz cavalo E5 mesmo. Bispo B3 e agora a torre D8. Que é um lance muito bom mesmo. Ele tem dificuldades aqui. Porque se jogar esse, eu jogava bispo H3 aqui. E aí, se ele tomar cavalo F3, eu vou ganhar a dama. Esse aqui deve ganhar também, né? Cavalo F3. Toma, toma e... tá chegando esse, né? Se jogar esse, talvez até dama D7 pode ser. Opa. Não. Queria tomar de dama em H3. Talvez dama D1 ele tem aí, uma coisa assim. Ou... Ou sei lá. Não sei nem por que não pode dama D7. Mas bispo H3 mesmo, talvez, né? Mas ele jogou cavalo G3. E agora eu dei cheque. Brilhante. Tá bom. E bispo G3. Ele tem que tirar a dama aqui. Eu tava na dúvida aqui que eu ia fazer. Bispo C7 é um lance legal. É o lance do computador aqui. Ameacei lá. E se jogar F4 é isso. Eu tomo em H3 e tenho vantagem, né? Peão a mais e ataque. De graça. Ele entregou a dama. Aí eu tomo em D1. Tomo em H3. Tomo em E4. Tomo em E4. Ameacei dama G2. Talvez torre D2 teria que ser o melhor pra ele. Ele saiu com rei. Cheque. E bispo G4 é um lance bem legal, né? Porque ameaça mate. E se ele jogasse esse, que eu achei que ele ia jogar, né? Dama G1 mate. E aí foi, né? Bispo C4 seria uma opção pra ele. Mas é, enfim. Em último caso, eu capturo a torre, né? Tá. Então o cara me deu vários tempos. E eu consegui montar essa posição legal. Cavalo E5, né? E torre D8. E fica essa... Aqui acho que até cavalo F3 deve funcionar, né? Não. É, não é o melhor, mas também fica da vantagem, né? Bispo H3. É, também são... Todos esses são possíveis, né? Mas esse é legal porque eu reforço, né? As ameaças. Isso é legal, com torre D8. Vamos dar uma olhada aqui no perfil do cara antes de fechar o vídeo. Vamos ver, o cara tem 1.485 jogos. Ah, ele tá no recorde dele. 769 de rápidas é o rating dele, é o rating mais alto que ele já teve. O cara está no auge, então, na carreira dele. Vamos ver. É, ele joga H3 mesmo. H3, E3, depois joga. O cara joga certinho depois aqui, ó. Cavalo E5. Essa é aquela categoria de lance que eu falo pra vocês, né? O cara faz uma ruptura no centro sem calcular nada. Entregou um peão, mas não entregou a peça. Jogou bispo C4. Olha só. Viu o bispo D4, tomou a torre. Foi bem decente a partida, assim, passando bem rápido, né? Mas o cara faz questão de jogar o H3, né? O cara sempre joga o H3. Não, agora ele mudou. Jogou E4. O cara entregou uma peça aqui pra ele. Cara, que malandro! Não, isso aqui foi muita malandragem, né? Bispo E2, o cara... Foi intencional isso? Bispo E2 o cara joga. E quando toma aqui, o cara gasta 4 segundos e viu o golpe aqui. Esse golpe é muito sofisticado pra 750, né? Sem querer ofender o pessoal de 750 que acompanha os vídeos. Não é que ele gastou tempo, ele foi na lata aqui. 4 segundos tomou o bispo.
Caramba. Chocante esse lance aí. Vamos ver só mais uma aqui. Que ele ganhou. Não, jogou. Ah, ele adicionou H3 às vezes. Jogou cavalo F3, abertura hatch. E agora H3. O cara é traumatizado com o bispo G4. Sei lá qual que é o medo dele. O cara joga super direitinho, né? Oh, ficou um pouquinho pior, talvez. F3 esquisito. O cara achou que deu mate nele. Deu mais G2. Vamos ver esse final aqui, como é que ele jogou. Ih, entregando uns peões, hein? Interessante aqui. Você vê que o cara tem uma... Caraca, bispo A7 é loucura, né? Deixar o próprio bispo preso ali, permitindo o B6, né? O cara jogou e abandonou. Ele percebeu que a torre estava caindo, né? O cara joga legal os finais também. Você vê que o cara tem uma noção de xadrez boa, né? O cara tem uns altos e baixos, podemos dizer. E tem esse H3 inexplicável que o cara faz na abertura, né? Bom, de toda forma, fechamos com 797 e 51 vitórias até agora. Se você gostou aqui das partidas, das análises, não esquece de deixar aquele like no vídeo, não esquece de interagir também nos comentários. A gente se vê na próxima. Valeu!